E aí, pessoal? Então, né, a gente está falando de uma coisa que para nós é puramente lenda, né? Mas que para os europeus naquela época era algo extremamente amedrontador. Se até pouco tempo o europeu acreditava que se navegasse muito, né, em direção ao extremo leste da Europa, né, aliás, ao oeste, perdão, da Europa, se navegasse, você cairia num abismo profundo, porque se acreditava que a Terra era redonda, né? Infelizmente, hoje tem pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana, né? Porque naquela época não se imaginava que a Terra era redonda, melhor dizendo, né? Então, hoje em dia ainda tem pessoas chamadas terraplanistas, né? Acreditam que a Terra é plana, como se acreditava lá no século XV, século XIV, né? Então, se o pessoal imaginava isso naquela época, que dirá pensar como era o Brasil, tudo que existia aqui. Além da questão dos índios, né, dos nativos, havia também a questão das doenças tropicais, que até hoje acometem ainda, né, grande parte da nossa população. Então, a malária, por exemplo, é uma doença que da época era ainda totalmente desconhecida. Inclusive a própria expressão, né, o termo malária, ele vem de uma forma como os portugueses acreditavam, e aliás falavam, né, porque eles acreditavam que era uma doença que estava no ar. Havia em circulação naquela época uma tal teoria dos miasmas, onde tudo que era doença estava em circulação no ar. Não se conheciam os vírus, né, as bactérias, nada disso. Então os portugueses acreditavam que a doença estava no ar. E quando eles aqui desembarcavam, chegavam, né, dos navios, nas galeras, enfim, e respiravam o ar aqui do continente, eles adoeciam, né, e achavam que a doença era porque eles estavam respirando maus ares, como os portugueses dizem, né, com seu sotaque, os malares. E aí foi se modificando de malares, malares, malária, né? Não sabiam que era uma doença transmitida por um mosquito, né, um vetor, enfim. Então, fora isso, você tinha o calor excessivo, um clima tropical, totalmente diferente do clima europeu, com muito calor, com muita chuva, muita tempestade, não haviam estradas, não haviam hospitais, não haviam escolas, nada. Então tudo isso dificultava, né, com que as pessoas quisessem vir para o Brasil. Não era somente a questão dos índios, era também todas as outras questões que envolviam as doenças tropicais, né, que também faziam parte desse cenário lá em 1500, 1530. Né? Tem aqui uma outra imagem, uma foto, essa aqui de um índio aruaque, pintado para a batalha, né? Então havia também esse temor desses selvagens, né? Sempre prontos para a guerra e para atacar quem lhe fosse estranho. Aqui embaixo, né, uma ilustração também muito comum em livros de história e de geografia, os índios cariris, né, lá no nordeste do Brasil, na época do descobrimento. Então, mostrando aqui o contato, né, primeiro, eu fico imaginando sempre como se deu esse contato entre os portugueses, né, e os nativos locais, numa época tão diferente, sem saber a língua, sem saber se comunicar, sem eles nunca terem visto aqueles homens brancos, cheios de roupa, meses no mar sem tomar banho, falando uma língua estranha, cheio de novos costumes. Fico sempre imaginando como que foi esse primeiro contato, como que não deve ter sido uma coisa fabulosa, né? Pensando no contexto de contato social, né, antropológico, entre dois povos tão diferentes. Voltando aqui, o negocinho está querendo andar. Então, Espanha e Portugal foram os primeiros, né, na expansão marítima comercial iniciada no século XV. É chamada de expansão ultramarina, ultramarítima, né, ou expansão marítima comercial, resultando aí na conquista de novas terras para os dois países. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal, né, que para melhor ocupar, resolveu criar as capitanias hereditárias, como nós falamos há pouco. Né. Aqui é uma outra imagem de uma carta, né, mais antiga, também mostrando, né, a divisão do país em capitanias hereditárias. O país não, que aqui ainda não era país, era Portugal, mas era uma colônia, né, portuguesa nas Américas. Então, mais uma imagem ilustrativa aí das capitanias hereditárias. Beleza? Vamos lá seguir.